3, 2, 1. Hello, everyone. Welcome to Papo de Teacher. Esse é o Papo de Teacher especial, ao vivo, number 57. A gente já está no número 57, Papo de Teacher 57. Esse Papo de Teacher especial, ao vivo, faz parte da semana do aquecimento para a Semana do Inglês para o Trabalho. E hoje a gente vai falar sobre superando o medo de falar inglês. Esse é o Hi, David. How are you? Muito legal ter vocês aqui, então eu quero que vocês me respondam primeira coisa, se vocês estão me ouvindo, se o som está chegando bem para vocês aí, para que eu possa continuar. Senão eu fico falando sozinha, às vezes eu não percebo, eu não tenho esse retorno. Então, se vocês estiverem me ouvindo, por favor, coloquem aí áudio ok, para eu saber que está tudo certo. Uma coisa muito importante da Semana do Inglês para o Trabalho é todo esse processo de aquecimento para deixar todo mundo bem preparado na hora que chegar lá. Isso é fundamental com relação a isso. Sérgio, thank you for your answer. I have just received it. E o pessoal do YouTube também que estiver assistindo pode colocar aqui ok, que o áudio está tudo certo para que eu possa continuar. Hoje a gente vai falar sobre isso, superando o medo de falar inglês. É uma das coisas mais comuns. O que eu fiz? Os temas que eu estou trazendo para as lives é justamente para conversar. E se você tem alguma consideração com relação a isso, coloca a sua dúvida aí, eu vou responder ela no final, tá? Separei algumas coisas aqui. Eu separei principalmente 8 passos para te ajudar a superar o medo. 8 considerações que você precisa ter em mente quando a gente fala de superar o medo de falar inglês no trabalho. A primeira coisa que eu trago para os meus alunos, quando eles chegam com essa consideração, é com relação a isso. O que você precisa entender? O que é falar inglês no trabalho? Você já pensou sobre isso, antes de mais nada? Você já pensou o que é falar inglês no trabalho? E o quanto isso pode te deixar tenso ou não? Tem pessoas que simplesmente falam que não tem medo nenhum. Fala, teacher, eu falo do meu jeito mesmo, às vezes sai tudo atropelado, eu não tenho problema nenhum com isso. Ok. Então talvez esse assunto não seja para você, o superar o medo de falar. Mas você precisa entender algumas etapas que vão te ajudar no resultado final. A primeira delas é entender a origem desse medo. Aí é um trabalho de terapia, mas o que justamente eu gosto de mostrar para os alunos é que entende como você foi, como que a gente, o primeiro contato da maioria das pessoas com o inglês, o primeiro contato foi na escola regular. E na escola regular, qual que é o objetivo maior na escola regular? É você acertar, para você tirar nota. Então, errar um exercício de inglês é algo que prejudica a sua nota. É algo que, às vezes, dependendo do que você foi estudar, conheço pessoas que não foram aprovadas na época de FUVEST, muitos aí que eu fiz, né? Eu fiz muitos anos atrás, a nota de corte considerava essa questão. Então, eu lembro, na ocasião, conheci colegas que estavam na mesma fase que eu e que, por conta de uma questão de inglês, não passou, né, para a segunda fase da FUVEST. Então, muitas das vezes, conversando com os alunos e nas conversas, a gente mostra isso daí. A gente foi ensinado a não errar. Errar é um problema. Não só no inglês, né? Errar na escola é um problema. Então, isso a gente vai trazendo. E o outro fato é que a gente passou anos e anos da vida estudando, eu digo como estudante, tá? Sem de fato aprender. Aí também é uma outra questão que vai cair dentro do sistema da questão educacional. E aí a palestra hoje não é sobre o sistema de ensino. A Pali Aquino, esse vídeo fica guardado no perfil, eu não posso ver inteiro, mas gostaria muito de ver depois. Ele fica por algumas horas, tá? Então aproveita, você pode assistir por algumas horas, logo em seguida, assim que você puder, você assiste. Mas fica aqui, se você tiver dúvida também, coloca as dúvidas aí para a gente trabalhar, para responder esse assunto até o final da live de hoje. Então, a gente foi ensinado a não... a gente passou anos e anos estudando inglês, ou tipo, vendo inglês na escola, sem de fato aprender. E isso pode se tornar um problema, né? Isso pode ser um problema muito, muito sério. Você não conseguir ver evolução. E aí chega um momento que você tem que falar no trabalho. Fala, cara, agora eu preciso mostrar resultado. Agora, sei lá, qualquer macete que eu tenha aprendido, qualquer coisa, né? Tem horas que um jogo de cintura não vai te salvar na hora que você tem que fazer uma reunião.
Então, você precisa, de fato, entender as bases da língua, entender quais são as suas capacidades no momento e entender o que falta para você conseguir ter a independência. Olha só, uma coisa que é muito importante vocês focarem, já falei isso aqui em outras lives e vou falar isso hoje. Dentro da escada, se você considerar que avançar de nível de inglês é como você subir degraus de uma escada, existem 6 grandes degraus que você precisa subir ao longo do seu processo de aprendizagem de língua estrangeira. Ele é chamado, oficialmente, de quadro comum europeu. Existem alguns equivalentes, mas o quadro comum europeu, o que é? Ele é um padrão internacional de nivelamento de módulos. E isso eu acho que é muito importante, eu acho que isso não fica visível a olho nu de quem não é da área. Então, você fala assim, teacher, nossa, tem uma infinidade de propostas dentro da internet aí, de métodos diferentes, de métodos revolucionários, métodos inovadores, divertidos, e enfim, um monte de coisa. Mas, enfim, tudo isso precisa apontar para o quadro comum europeu. Tá? Por que eu gosto de falar muito disso? Porque eu trabalho com esse padrão de nivelamento, porque aí você sai daquela questão de ser básico, intermediário, avançado no método da Teacher Fabi, e você é básico, intermediário e avançado no inglês para o mundo inteiro. Quando você vai entrar numa grande empresa, eles não vão querer perguntar que método que você fez, eles vão querer saber o que você sabe fazer com o inglês, considerando o inglês uma língua de comunicação internacional. Então, isso é importante, você entender até onde você consegue ir agora. E o agora, ele é só uma fotografia desse momento. Não significa que você não pode trabalhar e desenvolver habilidade para você avançar e chegar onde você quer. Então, esses degraus, eles partem do básico, né? São 2 degraus ali de ciclos básicos, 2 degraus de ciclos independentes e 2 degraus de ciclos proficientes. O que a gente chama de A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, A2 são os módulos básico e pré-intermediário. B1, B2 são os independentes, seria o intermediate e o upper intermediate. E o C1, C2, ele passa a ser o proficiente, né, o avançado e o real proficiente. Teacher, o que eu preciso saber de inglês para o trabalho? Dependendo do nível que você está, e por experiência, tá? Para quem não sabe, eu trabalhei numa grande corporação multinacional, numa montadora, trabalhava numa área que fazia contato participava de projetos globais, participava de reuniões com fornecedores e com matriz, né? A matriz nos Estados Unidos e lideranças regionais espalhadas pelo mundo. Então, o inglês ele era parte do dia a dia, até porque a montadora é americana também. Então, o inglês é parte do dia a dia ali, na rotina de trabalho. Por experiência ali e de acompanhar, a grande maioria dos meus colegas que tinham, a partir de nível B1 para B2, eles estavam, para fins de trabalho, eles estavam muito bem cobertos. Então, eu gosto de falar isso também para os alunos, né? Quando o aluno chega para mim e fala, o que você quer para o seu trabalho? Então, tá, então a gente vai mirar inicialmente o nível B1 para B2. Porque você tendo um B1 para B2 consistente, você fala inglês no trabalho, você é independente. Talvez você não tenha capacidade de, eventualmente, participar de um debate sobre política econômica num painel da ONU. A não ser que seu trabalho seja esse, e que vai ter que elevar o padrão. Mas se a gente falar de inglês para o trabalho, como comunicação internacional, dentro desse ambiente corporativo, B1 para B2, ele é muito suficiente. B1, B2 consistentes. B1, B2 reais. Tá? Então, você precisa entender isso daí, se é realmente esse B1, B2 que você está participando, que você está. Às vezes, eu não só acho que o nível B1, eu fui avaliado B1, mas eu não consigo falar inglês no trabalho. Aí a gente vai fazer uma análise mais minuciosa, vou passar uma lupa ali, e isso mostra que ele tem algumas inconsistências. É como se você tivesse levantado um prédio e você fez uma estrutura para aguentar, sei lá, 2 andares, eventualmente você resolveu colocar mais uma laje em cima e mais uma laje. A estrutura de baixo pode não suportar e ela vai começar a apresentar problema. Então é isso que acontece. Quando você não tem visão do que é de fato um B1 e eventualmente você tá com o seu inglês aí todo remendado, às vezes a sua fundação pode não estar suportando o peso disso daí. Eu gosto de colocar sempre de uma maneira bem concreta, porque talvez pelo fato de eu ser uma pessoa visual,
e eu consigo aprender olhando as coisas, não só imaginando, então eu gosto de colocar essa questão de que talvez o seu inglês está tentando levantar mais uma laje aí no teu prédio e a fundação não foi preparada para isso. Então a gente precisa voltar lá, reforçar a base. Significa que eu nunca vou poder colocar uma laje a mais? Não. Precisa entender onde que você precisa reforçar para você aguentar um nível a mais. Então, a gente falou aqui agora sobre a origem do medo, né, de falar inglês. Vem lá da escola, vem do fato de você não ter visão de como é realmente seu nível e, às vezes, é claro, você sendo leigo, nem é esperado que você entenda todos os aspectos de falar um idioma, né? Não dentro da sua carreira, sei lá, engenheiro, arquiteto, profissional de TI, todas essas coisas, você não precisa necessariamente, não faz parte do seu de entender quais são as etapas, né, de falar inglês. E às vezes você está ali, ó, no limite de você superar todos os desafios, né, todas as dificuldades que você tem, mas você não consegue ver isso. Então você precisa de um bom acompanhamento nesse sentido, para te mostrar exatamente o caminho que você tem que seguir, tá? Então essa é a origem do medo de errar da escola, né, que vem, que a gente acha que atrás com a punição que a gente tinha no sentido de errar, não tirar uma nota e não ter a nota da prova e correr o risco de reprovar de ano ou de não passar na prova, né, no concurso, enfim, qualquer coisa que seja essa questão. Então você precisa mudar isso daí. Você precisa mudar essa mentalidade que falar inglês no trabalho, ela vai vir carregada de momentos de erros. Mas o que é o mais importante? É você conseguir estabelecer a comunicação. É você conseguir conectar, passar sua mensagem. E isso não vai acontecer de uma maneira instantânea como você gostaria. Então, também, gerenciar a sua expectativa com relação à velocidade que você fala. Nossa, teacher, em português eu consigo expor todo o meu raciocínio lógico, aqui em inglês falta ainda. Então, se você já percebeu que falta, você consegue ver o que você precisa fazer para deixar de faltar? Então, isso faz parte de uma estratégia, né? A Ana colocou aqui, todo nível B2 ainda trava bastante. Exatamente, pode ser a falta de prática somente. A falta de prática pode te deixar insegura com relação a isso, ou às vezes tem algumas coisas, algumas bases ali que você precisa reforçar. Então, quando a gente identifica isso, o trabalho flui muito rápido com o aluno. Quando o aluno percebe isso, quando eu consigo mostrar isso para o aluno, né? E o aluno percebe isso, o trabalho muito rápido. Eu estou com um caso que, assim, eu tenho, são 27 anos já, né? Então, são muitos e muitos casos, mas eu vou falar do mais recente. Um aluno que começou a fazer aulas com a gente dentro do método em maio, acho que foi em maio, ele começou a fazer aula. E eu, na primeira avaliação, eu jurava que ele era um aluno de A2. Eu falei, nossa, esse aluno ele é um A2. Apesar de ele falar que ele pessoalmente gosta de muita música em inglês, curte algumas bandas de rock, né, tem algumas referências assim, então cresceu, né, ouvindo rock na adolescência, e até hoje ouve bastante rock. Então, ele falou, teacher, aprende muito ouvindo música. Não, legal, ótimo, ele não trabalha com isso, mas ele sempre ouviu. Mas eu falei, ele é um aluno de A2, porque eu perguntava para ele as coisas em inglês e ele me respondia em português. Eu falei, então isso é uma característica de um aluno de A2. Mas, enfim, eu estava enganada naquele momento. Por quê? Eu comecei a puxar dele muita coisa que hoje eu falo que ele é um B1 já. E por quê? Ele tinha uma dificuldade de ter certeza que ele estava entendendo corretamente. Então, por que ele perguntava em português? Porque ele sabia que eu falava português, mas porque ele sabia que ele não confiava plenamente no que ele estava ouvindo. E ele não confiava que ele ia conseguir me responder em inglês. Eu falei, tenta responder. Então, como que você faz esse ajuste na prática? O aluno ele começa a responder a partir de frases mais curtas mesmo. O aluno não vai, você, né, está estudando aí um aluno de B1, B2, mesmo sendo assim, se você ainda não teve um direcionamento, às vezes você é um aluno de B2 por estrutura gramatical que você já domina, que você vocabulário, né, uma boa base de vocabulário. Só que de você conhecer, ter visto tudo isso, eventualmente ser capaz de colocar isso em exercícios mecânicos que fazem parte do processo de aprendizagem, mas transformar isso numa conversa,
na mesa ali de reunião, é outra coisa, é prática, direcionada, de uma maneira estratégica. Então, você precisa entender isso aí. Vai vir com erro? Vai vir com muito erro. Então, eu lembro até hoje, um dos meus primeiros trabalhos como intérprete, eu estava na faculdade, eu fazia faculdade, e o consulado americano foi procurar na minha faculdade, na faculdade onde eu estudava, alunos do curso, universitários, né, que falassem inglês fluente para fazer um trabalho para eles numa feira de negócios, que o consulado americano ia organizar junto com a ANCHAM, a Câmara Americana de Comércio. Então, eles precisavam de estudantes para serem intérpretes, porque os empresários, né, americanos iam vir para o Brasil no intuito de fechar negócios com empresários, pequenos e médios empresários americanos, e eles iam vir para o Brasil no intuito de fechar negócio com os empresários brasileiros. E precisavam, muitos deles não tinham, né, uma língua em comum, então a gente entraria ali. E eu lembro que eu fiz um trabalho para um casal, era um senhor, na época não tinha rede social, se tivesse eu teria contato com eles até hoje, provavelmente, mas na ocasião, mais de 20 anos atrás, não existia rede social, e eu fiquei, durante 3 dias que foram um evento, e eu fiquei alocada com esse casal de americanos, que eles eram pequenos fabricantes de equipamentos de jardinagem, para cortar grama, né? Todo equipamento de jardinagem doméstica. Então, eles queriam entrar no mercado brasileiro, eles queriam passar a exportar aqui para o Brasil, estavam procurando distribuidores aqui no país. Não sei como que foi o fechamento de negócio depois, né? Mas naquela ocasião, eu lembro que o meu trabalho era fazer só as reuniões com eles. Mas o senhorzinho ali, ele já tinha uns 70 anos, muito simpático, ele falou assim, Fabi, porque eles não conseguem falar meu nome. Isso é uma coisa que eu trabalhei em empresa americana, os americanos da empresa não conseguem falar Fabiane. Não sai Fabiane. Sai Fabina, sai qualquer coisa, eles enroscam. E aí eu sempre falo assim, call me Fabi, just call me Fabi, that's okay for me. Então, era sempre Fabi. E ele falou assim, Fabi, can you have lunch with us today? Porque o almoço, o evento foi em São Paulo, e o almoço ia ser, acho que no Shopping Morumbi. Ele falou, eu não sei pedir as comidas, você vai comigo no shopping? Você vai com a gente, você almoça com a gente? Eu falei, tá bom, então eu vou, né? Tudo bem, vamos lá. Aí fui com esse senhor, essa senhora, e eles quiseram, eu lembro até hoje, eles quiseram comer na Casa do Pão de Queijo. Tinha várias opções lá, né? Mas, enfim, McDonald's é que eles não iam querer, né? Mas aí a Casa do Pão de Queijo chamou atenção. Então, Fabiane, você pede um lanche para Fabi, né? Você pede um lanche pra gente? Eu expliquei o cardápio, parado olhando e eu fui explicando para ele quais eram as opções, e eu lembro que você pediu um combo lá, na ocasião você tinha alguns sucos naturais que você podia pedir. E aí eu falei, ó, tá incluso a natural juice. It's, né, you can choose a natural juice in this combo. Ah, tá, quais são os sabores? Aí eu comecei. Orange, segundo suco da lista. Tinha uns 5 ou 6. O segundo suco era acerola. E como que fala acerola em inglês? Aí eu fiz assim, orange. Aí eu parei. Aí ele ficou olhando pra minha cara e eu falei, I have no idea how to say that in English. Aí ele falou assim, aí ele tentou ler, aí eu falei, acerola. Aí, com o sotaque americano dele, saiu algo como acerola. Aí eu falei, ó, aí o que a gente faz? Isso é uma técnica. Eu falei, eu não sei o nome dessa fruta em inglês. Não tinha dicionário, não existia internet na época para eu consultar como fala acerola em inglês, não tinha Google, né? Eu falei, ó, it's a small fruit and it has more vitamin C than 20 oranges. It's said, it's supposed to, people say that it has more vitamin C than 20 oranges. I want this one. Então tá bom. Eu não precisei falar acerola em inglês. Depois eu até procurei, mas eu esqueci de novo. Nunca mais precisei falar acerola em inglês. Mas o fato é, não preciso saber tudo. Mas eu preciso achar um caminho para passar a mensagem. Entende? Então, criei um caminho ali. E aí ele gostou, ele sentou na mesa, ele falou, Fabi, what's this name? What's this juice? Aí eu falava assim, acerola. Acerola. Então, para ele virou acerola. Enfim, mesmo que tenha um nome em inglês, para ele agora é acerola. Ele toma, se ele voltou para o Brasil em algum momento, é acerola que ele toma. Então é isso, tá? É achar caminhos. Não precisa ser, você não precisa saber todo o vocabulário, você não precisa, sei lá, saber tudo em inglês, mas você precisa buscar caminhos para chegar lá, tá? Então, esse foi o segundo ponto.
Para quem está colocando as dúvidas aqui, que eu estou lendo algumas, eu vou responder depois, tá bom? Só para eu não perder o raciocínio aqui, não ficar indo e voltando. Terceira etapa. A gente tem que começar pequenos passos, conversas mais simples, tá? Então, você tem a oportunidade de conversar com seus colegas, ou mesmo que você tenha uma reunião importante em inglês, tenha consciência de que, possivelmente, você não vai conseguir ter a mesma desenvoltura de fazer uma exposição de uma ideia em português. Então, se ainda você não tem a prática, né? Não está ali com a prática. Por quê? O que faz a gente avançar de um nível, por exemplo, A2 para um B1, B2? Faz é vocabulário adquirido, mas principalmente a capacidade de usar esse vocabulário. Só que isso a gente sempre começa com frases mais curtas e mais simples, né? Estruturas mais curtas e simples para estruturas mais complexas e elaboradas. Um dos grandes erros que eu vejo aluno tentando forçar uma estrutura complexa e você perde todo o timing de você falar. Eu lembro que tinha uma aluna que, assim, tipo, era difícil entrar, ela jurava que ela era intermediária. E ela tinha conhecimento de vocabulário de intermediário. Ela era psicóloga, trabalhando em RH de grandes empresas. Teacher, eu preciso melhorar meu inglês. E até amiga dela depois, a Rê. Mas, Rê, não tenta falar o mais complicado. Vamos fazer frase. Mas o fato. Não, teacher, mas eu consigo falar isso. Só que, assim, para ela conseguir, ela até conseguiria se fosse um texto. E por que um texto, você talvez consiga fazer um texto mais elaborado do que uma fala? Porque no texto mais elaborado, você tem mais tempo. Você pode sentar no seu computador em silêncio e lá escrever o texto. Só que na hora de falar, você perde o timing. Aí fica entediante, todo mundo fica tentando te ouvir. Então, não busca o caminho mais difícil de cara. A não ser que seja na ponta da língua já saindo, vai para o caminho mais simples. Usa a estrutura mais simples. E vai acrescentando o tempero aos poucos. Não, se você virar um pote de sal inteiro ali na comida, o sal em excesso vai ficar ruim. Então, quando a gente precisa... peraí. Eu já vou responder as perguntas, tá bom, pessoal? Senão eu me perco aqui. Eu começo a ler as perguntas e eu perco o raciocínio. Mas a questão é essa. Começa do mais simples e concreto e estruturado, a estrutura mais simples, para depois você chegar numa estrutura mais complexa. Tá bom? Então é isso daí. Cria um ambiente de apoio. Tenha com quem falar. Teacher, não tem absolutamente ninguém com quem falar. Hoje em dia a gente tem vários recursos online. E é por isso que, claro, dentro do método, eu ofereço aulas de conversação semanais com os alunos. Eu entro semanalmente com os alunos em aulas de conversação ao vivo, porque, independente de tudo que tenha sido ensinado no curso, no método, no programa que a gente tem, eu adoro ver os alunos ao vivo evoluindo. E, principalmente, se está enroscado em alguma coisa, vamos trabalhar nisso. É aqui que a gente vai trabalhar. Então, essa prática de conversação constante, mas direcionada, também ela é muito importante. E existe uma outra questão, tá? Esse é até a mais aqui que eu não tinha nem listado nos itens aqui para colocar com vocês. Prática de conversação. Claro, teacher, eu só tenho outros colegas do trabalho que a gente resolveu conversar em inglês na hora do almoço. Ou eu tenho colegas em casa, né, na minha casa, meu marido, minha esposa, meu filho fala inglês, meu irmão, então eu converso em inglês nesses momentos com os meus, com as pessoas que eu faço. Vale a pena? Vale a pena. Com certeza vale a pena. Você tem a oportunidade, vale a pena. Mas uma questão, eu coloquei isso no final de semana conversando com uma pessoa que eu encontrei. Fazer intercâmbio no exterior vale a pena? Me perguntaram. Eu falei, sim, vale, pela experiência cultural, ela é super rica, só que você, quando você faz um intercâmbio no exterior, você vai fazer esse intercâmbio numa escola internacional e você vai cair numa sala internacional. Ou seja, você brasileiro, numa sala com estudantes estrangeiros do mundo inteiro, aprendendo também inglês como língua de comunicação internacional. É legal, eu lembro que na minha sala, quando eu fiz intercâmbio na Inglaterra, tinha um rapaz do Kuwait, a gente não tinha absolutamente nada em comum. Língua, cultura, nada. É muito rico nesse sentido de você conversar, tentar estabelecer ali, porque não tinha nada em comum. Quando a gente sabe que outra pessoa é brasileira, a gente fala e se não entender, de repente foi um erro característico de um estudante brasileiro, então acaba gerando essa comunicação. Agora, entre uma pessoa do Kuwait e uma pessoa do Brasil, não tem nada. Do árabe para o português não tem nada em comum. Mas todo mundo está ali junto, aprendendo junto e errando junto.
Agora, quando que eu aprendi muito inglês? Numa vez que eu fiz uma excursão, e ao invés de fechar um pacote com uma agência do Brasil, foi excursão foi mochilão, tá? Meu marido e eu, a gente fez um mochilão. Ao invés de a gente fechar um pacote de viagens para fazer um roteiro pela Europa, um pacote brasileiro, a gente fechou um de uma agência na Califórnia. Era revendido no Brasil, ainda é revendido no Brasil, e só que não vai passageiro brasileiro. Os passageiros são americanos, canadenses e australianos. O forte deles, né? Porque não tem tradutor em português, o guia turístico não vai falar português, tudo isso é muito alertado no começo. E ali eu fiquei em contato durante 18 dias, acho que foi do roteiro que a gente fez pela Europa, todos falando inglês. Então ali eu tive contato com nativos conversando inglês. Então isso é uma oportunidade muito grande. Se alguém tiver esse interesse, depois me chama no privado que eu passo essas informações. Eu ainda vou conseguir vou conversar com a agência e falar assim, ó, agora eu estou trabalhando online, vamos lá, vamos fazer publi, mentira. Mas eu nem uma característica desse pacote de viagens é que eles só aceitavam passageiros até 35 anos, porque eles queriam limitar entre 18 e 35 anos. Agora, como eu já passei dos 35, um pouquinho, eu falo que eu vou sugerir para eles fazerem um pacote 40 plus, 40 a mais, para passageiros mais velhos que queiram fazer o mesmo esquema. Isso seria muito legal, né? Mas, enfim, é isso daí. Criar um ambiente de apoio para você conversar e, eventualmente, te dar um feedback. Isso é muito importante. Você ter um direcionamento se você está falando certo, se está falando errado, se ali aquela lá é a mesma maneira, é a melhor maneira de você colocar a sua ideia. Eu fazia muito isso na empresa, né? Então, hoje, até o método que eu tenho hoje veio de origem lá da empresa. Eu trabalhava na empresa, o meu intuito não era ser professora de inglês, né? De uma maneira muito curta, eu comecei a dar aula de inglês antes da faculdade, até para me ajudar a pagar a faculdade e tudo, porque eu queria ter um dinheirinho, mas eu ia trabalhar numa carreira corporativa. E ali, na carreira, dentro da empresa, as pessoas, sabendo que eu já tinha dado aula de inglês, vinham me pedir, Fabi, me ajuda, tipo, eu quero dizer tal coisa nesse e-mail, tá escrito isso mesmo? E eu comecei a entender que e eram pessoas que faziam aulas de inglês. Então, qual que é o seu resultado mais rápido? Fazer mais uma aula de inglês? Não, é você entender o que você precisa falar em inglês. Isso é mais importante que fazer mais uma aula de inglês, tá? Então, esses feedbacks, esse apoio que você dá, ele é de uma maneira assertiva, ele traz resultado muito mais rápido para o aluno, tá? Hoje em dia, com relação a recursos disponíveis, a gente tem tanto recurso disponível que fica praticamente impossível você falar assim, teacher, como que eu faço para ter mais contato com o inglês? Para quem estudou, sei lá, nos anos 90, como eu estudei, era realmente mais difícil. Para ter contato com o inglês, eu precisava comprar aquelas revistinhas na banca, não dava para saber o nome da música, quando eu ouvia no rádio, eu ia gravar lá no cassete, eu não sabia o nome da música, para conseguir a letra daquela música era difícil. Hoje a gente tem muito mais recurso disponível. Hoje a gente tem todos os streamings ali, você pode colocar legenda em inglês. E isso é uma coisa que eu faço até hoje, tá? Às vezes eu estou assistindo sem legenda, e aquilo que eu falei, eu sou visual. Se aparecer uma expressão nova, uma frase nova, eu não vou conseguir aprender, a não ser que eu leia aquela expressão. Eu explicar, muito explicar, mas a não ser que eu leia a expressão ali. Então, eu preciso, muitas vezes eu estou assistindo um filme ou um seriado, sem legenda, em inglês. Nossa, o que esse cara falou? Tipo, eu não consigo entender isso daí. Faz parte da minha evolução, de todo mundo deveria ser. Pauso, volto, legenda em inglês, acompanho aquele trecho de novo para entender. Paro, repito, nossa, como que é? E se for algo realmente marcante, ou, nossa, isso é legal, eu vou lá e anoto no meu bloco de notas. Porque tudo isso, todas as etapas são necessárias para você aprender o vocabulário. A gente não aprende só de ver. Se a gente aprendesse só de ver, caramba, né? Olhei o dicionário, tem até uma meme na internet, né, que é um menininho oriental, eu não sei se ele é japonês ou ele é asiático de alguma maneira, mas ele tá ali com o livro, aí tá com o livrinho aberto, ele faz assim, ó, para aprender todo o conteúdo antes de uma prova, né? Se fosse isso, estava muito mais fácil, mas não é, tá? Então, aproveita bem todos os recursos disponíveis, mesmo nos seus momentos de folga, usa isso para aprender. Coloca todos os seus devices in English. Isso eu pergunto, o seu celular está em português ou em inglês? Responde aí para mim. O celular está em português ou em inglês? A configuração. O seu Waze está em português ou em inglês? Você vai lá, você pluga no carro, o Waze lá.
Aí a vozinha que vai conversar com você, em 200 metros, vire à esquerda. Tá em português ou tá em inglês? Cuidado. Radar semafórico à frente. Isso tem que estar tudo em inglês no seu celular. Todas as suas configurações têm que estar em inglês. Você tem que viver, porque falar inglês não é somente, hoje eu tenho aula de inglês das 6 às 7, então eu vou lá e falo das 6 às 7 em inglês. Não, você tem que viver isso daí. As 6 às 7 é uma parte do seu processo de aprendizagem, tá? E não esquece o perfeccionismo. Por mais difícil que seja, fala, nossa, teacher, mas eu não gosto de errar. Ninguém gosta de errar. Mas se joga, né? Se joga para falar. Entre aquele que não fala nada, porque tem medo de errar, e aquele que se joga falando de qualquer jeito, fica mais na balança de cá, né, do que na de cá. Mas vai e fala da melhor maneira que você pode. Busca criar mecanismos. Por exemplo, um outro exemplo de língua estrangeira, que foi um recurso que falou assim, nossa, poucas pessoas nunca não teria pensado nisso. Mas existe, né, a fama de que os franceses não gostam quando você chega na França e não fala a língua deles. Eles não se sentem na obrigação de conversar em inglês com você. Você está lá no país deles e eles se sentem na obrigação de... eles acham que a gente tem obrigação, qualquer turista tem obrigação de entender a língua deles. Na primeira viagem para a França, foi quando eu fiz o intercâmbio na Inglaterra, eu cheguei lá e eu não falava nada de francês, nada. Então eu fui comprar uma Coca-Cola, tentei comprar em inglês e foi uma comunicação... O rapaz entendeu, porque quem que não entende que eu quero 2 Cokes and how much is it? Quem que não entende isso? Um rapaz no centro turístico ali, numa praça no centro de Paris. Obviamente todo mundo entende aquilo. Mas por que aquilo aconteceu naquele momento? Porque eu simplesmente cheguei já falando inglês. Aí depois de alguns anos eu tive a oportunidade de voltar quando eu fiz essa viagem até com esse grupo aí, e de excursão, de mochilão. E naquele momento eu já falava um pouco de francês, eu tinha estudado um pouco, porque foi traumático para mim, eu não consegui pagar 2 Coca-Colas. E eu falei assim, vou fazer diferente. Não falo inglês, francês fluente, e estou longe de conseguir manter uma conversação em francês, mas eu sabia um a um ali, e algumas palavras, e algumas situações mais concretas, e eu precisava pedir informação. O que eu fiz? Todas as vezes que eu precisava, eu chegava em francês, eu decorei a frase em francês, e falei assim, perdão, eu não falo francês fluente. Alguém poderia me ajudar falando português ou inglês, por gentileza? Pronto! Todo mundo falava comigo em inglês. Foi tão difícil? Não foi. Entende? Então, busque mecanismos de criar a sua comunicação. Isso não significa que você precisa ficar pedindo perdão, sorry for my English, sorry for my English, sorry for my... Não precisa você ficar fazendo isso. Sorry for my English, não precisa. Mas você tem que buscar. Sorry, I can't say that in English. Tipo, wacerola, eu não sabia falar inglês. Sorry, I can't say that in English. But it is like that. Então, isso funciona. São técnicas simples que ajudam você a sair do lugar que você está, para você não ficar parado, tá? E comemore seus progressos. Por fim aqui, celebra o seu progresso. Você conseguiu fazer algo essa semana que você não conseguia fazer até a semana passada? Comemora. Eu gosto muito de dar esse feedback para os alunos, faz parte do método. Para para perceber que a semana passada você não falava assim. Você percebeu que quando a gente fez a última aula, a nossa última sessão de feedback, você não estava falando assim, agora você está. O que aconteceu? E aí o aluno, nossa, teacher, é verdade, isso é verdade. Então, parabéns. Então, isso daí faz muito parte. A gente tende muito a querer nos diminuir, mas você está avançando, com certeza, tá? Eu acho que eu terminei por aqui os pontos. Agora eu vou abrir para as perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar. Vou começar aqui pelas perguntas que chegaram pelo YouTube, que está aqui na minha tela. O Luiz Fernando perguntou, se não tiver interação em conversação contínua, fica mais difícil? Se não tiver interação em conversação contínua, o que seria isso? Interação em conversação contínua. Eu acho que assim, a conversação ela faz parte da prática, tanto que eu coloco no método, tá? O 8WE, que é o 8-Week Immersion, na semana que vem a gente abre, eu faço as aulas gratuitas, mas também a gente abre as inscrições para o programa 8WE. E aí a gente tem tanto os módulos online gravados, quanto as aulas individuais, que são possíveis, alguns alunos optam por esse programa. Então eu gosto sempre de entender qual a necessidade do aluno, para sugerir um ponto ou outro.
a melhor proposta. Mas para os alunos, faz parte da básica a gente fazer uma aula de conversação, pelo menos uma por semana. E aí eu entro ao vivo com os alunos nessa uma aula por semana para poder apontando. Eu adoro fazer isso porque é a hora que eu vejo os alunos na prática, como eles estão falando e aplicando tudo aquilo que está sendo ensinado ou revisado ali de acordo com o nível de cada aluno e a necessidade. Então isso é bacana. Aí o Luiz Fernando também fez a pergunta, seria melhor começar com o espanhol por ser menos difícil? Eu não tenho a impressão de que espanhol não é menos difícil. Eu fui aprender espanhol, depois de já ser fluente em inglês, já fui aprender espanhol já trabalhando, já na faculdade, e eu acho ele bem mais difícil. A gente tem a falsa impressão de que espanhol é mais fácil. Eu não acho mais fácil de maneira nenhuma, principalmente porque ele é muito semelhante ao português. Então, é muito fácil a gente cair num portunhol ao invés de falar espanhol de verdade. E, então, eu acho o inglês mais fácil. De verdade, teacher, você está puxando sardinha para o seu lado. Não, não é isso, não. O espanhol, eu acho ele bem mais complicado, porque tem a variação dos tempos verbais. Falando estruturalmente, tá? Gramaticalmente, tem variação de tempo verbal. Em inglês não tem. Em inglês você tem tempo verbal. Apesar de você ter vários tempos verbais, você só tem 3 formas. O verbo, ele tem a base form, que é o presente. Ele tem uma forma própria para o passado. Ele não tem forma própria para o futuro. O futuro, em inglês, é feito com going to ou will. Então, você não tem uma forma própria do verbo. Poxa, isso já facilita pra caramba. Pensa, né? Eu sou, eu fui, eu serei. Então, em português e em espanhol tem isso. Então, eu estou, eu estive, eu estarei. Em inglês não tem, né? Então, eu acho nesse sentido muito mais simples aprender inglês. Aprenda inglês primeiro. Vamos vir aqui agora, se mais alguém tiver no Instagram pode perguntar. Deixa eu voltar aqui agora, que nos comentários aqui do Instagram subiu bastante coisa e eu perdi algumas coisas aqui. Deixa eu achar aqui, passou demais. A Ana tinha colocado, que ela está no nível B2 ainda trava, eu lembro que isso daqui eu cheguei a ler. O que mais aqui que a gente tem? Boa noite, eu vi que para aprender o inglês inicial tem que decorar o alfabeto. Procede isso ou nada a ver? Na minha opinião, in my humble opinion, na minha humilde opinião, eu acho que isso é nada a ver. Porque saber o alfabeto é a mesma coisa que decorar o verbo to be. Você sabe o verbo say, mas o que você faz com o alfabeto? Isso vale para criança também sendo alfabetizada, tá? Às vezes fala assim, vamos aprender o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. É uma musiquinha linda. A gente canta no carro das crianças, canta para entreter. A tia Fabi, quando chega perto dos sobrinhos, né? Às vezes fica um pouco distante, quer fazer uma interação, cantar o alfabeto é algo que faz um sucessinho ali com as crianças menores, mas nada além disso. O que você precisa aprender, de fato, é fazer a comunicação. Você se comunica com o alfabeto? Não. Então, ainda que aprender o alfabeto seja uma etapa, a gente não começa aprendendo. A gente começa aprendendo, eu pelo menos, tá? Sempre direciono o aluno para fazer as comunicações iniciais. Você consegue se apresentar? Aí, se ele não consegue se apresentar, eu vou entender onde que ele está a dificuldade. Aí, provavelmente a dificuldade é no verbo to be. Mas eu não preciso falar para o aluno, olha, você está com um problema aqui no verbo to be, então a aula de hoje vai ser de verbo to be. I am, you are, he is, she is. Não. Como que eu me apresento? Hi, I'm teacher Fabi, and you are, aí você vai falar, I am Bruna. Entende? Então a gente vai estar usando a língua para uma finalidade. Não só um conhecimento teórico para você colocar dentro de algum exercício, tá? Então eu não começo muito pelo alfabeto, não. E o que se faz com a timidez para falar? Prática, técnica. Por incrível que pareça, as pessoas falam assim, você tá enrolando. Eu sou muito tímida. Eu sou extremamente tímida. E como que eu venho aqui fazer live? Técnica. Eu sou muito... muitas vezes eu assisto lives que eu fiz, vídeos que eu fiz, aulas que eu gravei e falo, nossa, isso daqui tá horrível. Tá nada, teacher, tá legal. Mas assim, a minha barra, assim, eu falo, nossa, isso aqui ficou péssimo, Jesus. E quando eu tenho que revisar a edição das aulas, né? Muitas aulas que a gente sobe na plataforma, elas são editadas. Então eu preciso ver se a edição ficou boa, porque eu espero. Eu falo, nossa, que vergonha, olha eu ali. Mas a timidez, ela é treinável. Ela é treinável. O que eu faço? Sempre que eu tenho uma apresentação, sempre que eu tenho uma aula para dar, eu me preparo antes.
Então, assim, tem pessoas que talvez façam com o pé nas costas. Nem me prepare, eu entro lá e subo no palco e falo para 5.000 pessoas. Eu não sou essa pessoa. Para mim, isso vai ser... E eu nunca vou ser essa pessoa. Nunca vou ser. Isso, para eu fazer algo publicamente, eu preciso ter muito preparo. Então, eu lembro que logo que eu comecei a dar aula, nos meus primeiros meses e anos de dar aula, para uma aula de 1 hora, eu levava de 2 a 3 me preparando, pensando em todas as possibilidades de perguntas. E se o aluno me perguntar isso, eu vou saber responder? E se o aluno me perguntar isso, eu vou saber responder? Isso, sabe? Então, eu mapeava todas as possibilidades e até onde eu sabia chegar, para depois poder mudar e fui melhorando. Hoje, eu levo de 2 a 3 horas para preparar cada aula? Não, claro que não. Mas se está dentro de um território mais conhecido para mim, eu vou bem. Se é algo que me tira do conforto, eu me preparo mais. Eu aumento o nível de preparação. E preparação não é só na parte do conteúdo, mas a preparação, inclusive, de mentalizar, de fazer. Tem várias... As pessoas que fazem treinamento para coaching, né, para apresentação, todas essas coisas, eles falam muito disso, né? Mentaliza, repassa sua palestra na cabeça, repassa tudo isso. Então, isso faz tudo parte, né? Mas a preparação maior vai ajudar para superar a timidez, é técnica. O que mais? Tem mais perguntas aqui? Deixa eu ver se alguma coisa. Sempre penso que mesmo falando pouco, ainda é você que sabe pouco que está proporcionando a comunicação. Perfeito, Ana. É isso mesmo. Se você... Isso dentro do trabalho eu falo isso. Se você foi convidado para reportar um número X lá, é porque você é a maior autoridade ali dentro daquele departamento para falar sobre isso. Então, só esteja bem preparado, né? E ainda que seja limitado, as pessoas não estão preocupadas se você falou errado ou não. Talvez quem esteja preocupado ali vai ficar apontando o dedo, vai ficar aquela risadinha interna, a pessoa que fala menos inglês que você e que tem menos competência que você dentro do trabalho. De verdade, de coração. Já trabalhei em empresa. Quem mais critica é quem vai menos fazer. Você vai receber crítica de quem se sentir ameaçado por você, não de quem importa. Certo? Faz sentido? Só vai vir crítica de quem está ameaçado. Se sente ameaçado. Quem está ali só fazendo o trabalho, né, fazendo melhor pela empresa, pelo projeto, enfim, não está preocupado com o teu inglês, não está preocupado se você falou, né, sei lá, um he is ou um he are saiu ali, um you is, que às vezes sai, you is, né, nossa, you is, nossa, que feio que fulano falou, né, you is, nem sabe inglês. Quem vai pensar nisso é quem está se sentindo ameaçado, quem está no nível hierárquico talvez inferior, ou que está no mesmo patamar que você e que sabe que você tem mais chance de eventualmente crescer na carreira do que aquela pessoa. Então foca no seu, mostra resultado, estabelece comunicação, e vai dar bom, vai dar bom. Depois me conta. Deixa eu ver o que mais. Aqui, se veio no Instagram. Pura verdade, that's it. É isso mesmo. E aqui agora a Isabel perguntou no Instagram, fiz anos de inglês, mas nunca saí do nível básico, eu tenho pavor de falar. Como virar a chave? Eu não sei se você chegou desde o começo da aula, né, palestra, da live de hoje, do nosso papo de teacher especial, ou se você veio mais para o final. Mas enfim, depois você assiste, vai ficar disponível aqui por um tempo. O direcionamento correto. Identificar de onde vem o medo, né? O pavor de falar. Vem do fato de que a gente, lá no comecinho, a gente era muito julgado por errar. Se a gente errava, a gente perdia a nota. Se a gente perdia a nota, a gente não passava de ano. Então, a gente era obrigado, a gente associou erro. Isso não é só do inglês, tá? A gente aí eu que gosto de estudar sobre sistema educacional, né? Como professora mesmo, como mãe, eu gosto de estudar sobre isso. A gente sempre foi punido. As crianças são punidas pelo erro. A gente quer criar não é... Enfim, a gente faz uma outra live, eu até abrir uma live diferente para isso. Mas se a gente erra, a gente é punido. A gente não pode errar. A gente tem que acertar para passar de ano. O objetivo final é passar de ano, é tirar nota na prova. Então, isso talvez tenha ficado em você aí, internalizado. Como que a gente faz para virar a chave? Praticando corretamente, com acompanhamento adequado, para entender que se você fez anos de inglês, mas não saiu do nível básico, talvez essa fundação não tenha sido bem feita. Se a gente falar inglês como levantar um prédio, a sua fundação ali, talvez ela foi feita no terreno de areia. E aí você precisa reforçar essas bases de uma maneira bem simples, tá? É basicamente isso
que a gente tem. A minha internet pausou aqui, voltou. Alguém tem mais alguma pergunta? Na Balteza? A gente se estendeu aqui hoje. O papo foi bom. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a live. Amanhã a gente volta, tá? Mas reforçando, semana que vem começam as aulas da Semana do Inglês para o Trabalho. É uma série de aulas que eu libero, faz parte desse mapeamento, só que eu vou passar isso de uma maneira mais estruturada. Quais são os principais erros que os alunos cometem para ficar travado? Pô, fiz anos de inglês e não saí do lugar. O que aconteceu? Vou mostrar isso lá, através de gráfico, né? Aí vai ser uma aula mais estruturada. Vou mostrar os marcos que você tem dentro do inglês e como você vai fazer para atingir cada um deles. Quais as estratégias que vão te ajudar a atingir esses marcos? Um plano de estudos para você poder aplicar e seguir esse marco, entendeu? Tem gente que gosta de fazer simplesmente online, tem gente que vai optar por um programa individual. Titi, eu tô cansada de ficar falando com robô e com plataforma e com isso aquilo, eu também. Eu gosto de contato real. Ainda que seja online, eu gosto de contato real. Então, tudo isso falo mais nas aulas. As aulas, para vocês já anotarem e se programarem para assistir. As aulas vão ao ar dia 28, segunda-feira, dia 30, quarta-feira, e dia 31, quinta-feira. Fora isso, em paralelo, os alunos que estão inscritos ali vão receber informações do nosso grupo de WhatsApp, vão receber informações por e-mail. Coloquei um desafio ali para os alunos que estão inscritos, eu vou colocar de hoje até segunda-feira que vem, desafios para você já ir pensando, não sei fazer isso em inglês? Eu não sei fazer isso em inglês, por onde que eu corro agora? Então, estou colocando ali, então já foi o desafio de hoje. Se não está inscrito ainda, corre lá, se inscreve, e a gente se vê amanhã às 18h30, tá bom? Bye, everyone. See you tomorrow.